Lucas 10, meus irmãos, versículo 17 em diante. Vamos ler do 16. Quem vos ouve, ouve a mim. E quem vos despreza, despreza a mim. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. E os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. E ele disse-lhes: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, vos fará dano. Mas não vos alegreis por isto, de que espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Naquela hora Jesus alegrou-se no espírito e disse: Eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e prudentes e a revelaste aos bebês. Sim, Pai, porque assim pareceu bom à tua vista. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E nenhum homem sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho se quiser revelar. E ele, retornando aos seus discípulos, disse-lhes em particular: Abençoados são os olhos que veem as coisas que vós vedes. Porque eu vos digo que muitos profetas, reis, desejaram ver as coisas que vós vedes e não a viram, e ao ouvir as coisas que ouvis e não ouviram. Amém. Esse capítulo 10 de Lucas, né, é bem interessante, né? Jesus designou 70 homens para pregar em vários lugares. E ele disse algo: olha, não levem nada com vocês. Em primeiro lugar, não levem nada. E depois ele fala uns ais contra umas cidades. Porque nem todo lugar, meus irmãos, vai aceitar o Evangelho. Tem um hino aqui que às vezes as pessoas cantam sem prestar muita atenção nas palavras. Bendito serei aonde eu pôr os meus pés. Tem casa que não vão te receber. Tem lugares que não vão receber a palavra de Deus. E Jesus disse que era para sacudir até o pó das sandálias. O apóstolo Paulo fez isso para os próprios judeus. Quando ele disse: olha, eu vou pregar agora para os gentios. Estou livre do sangue de vocês. Mas Jesus, depois que eles voltaram, estavam alegres. Nossa, fizemos um tremendo sucesso. Porque a autoridade que Jesus nos deu, nós colocávamos as mãos nas pessoas, elas eram curadas. Os demônios saíam, os coxos andavam, os surdos ouviam. E eles ficaram admirados de ter feito aquilo. Mas Jesus falou algo muito maior, que nós, tanto para eles como para nós, nós temos que ter uma certeza. Nosso nome está escrito no livro da vida? Teu nome está escrito lá? Você tem certeza disso? Porque isso é o mais importante. Não são os milagres, meus irmãos. Eles são interessantes. Mas o fato do teu nome estar escrito no livro da vida, do meu nome estar escrito no livro da vida. Eu sempre passo de manhã ali perto da capela, tem semanas que não aparece um papelzinho naquele quadro. Mas tem semanas que tem 4, tem 3. Será que aquelas pessoas tinham seus nomes escritos no livro da vida? Será que eles ouviram falar de Jesus? Será que às vezes nós mesmos não passamos por eles e não falamos nada? Ainda que nós saibamos o caminho e talvez não ensinamos os caminhos aos outros. E a função nossa é ensinar o caminho para aqueles que estão fora dele. Quando a irmã Mariazinha me pediu para trazer a palavra, ela faz 1 mês atrás, meus irmãos. Esse texto começou a me chamar a atenção porque começou a falar comigo.
Começou a dizer: Jorge, teu nome está escrito no livro da vida? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é estar lá. Uma coisa é nós concordarmos, né? Uma coisa que eu sempre me lembro do pastor Fausto, eu nunca ouvi dizer que o pastor Fausto dizer que todos os membros da igreja iam para o céu. Eu nunca ouvi ele dizer isso. E olha que eu estou na igreja há bastante tempo. Por quê? Porque o céu, só você tem a certeza que vai estar lá. O pastor aqui será cobrado se ele não me ensinar a verdade. Agora, se o meu nome vai estar escrito lá, esse é um problema meu. Porque se eu não ouvir as palavras da qual ele está me ensinando, se eu não quiser obedecer o que ele está ensinando, meus irmãos, meu nome não vai estar escrito lá. Porque se a Bíblia diz que se eu não obedeço a quem eu estou vendo, como é que eu vou obedecer a quem não estou vendo e tenho que enxergá-lo pela fé? Então, nessa noite, Deus está nos chamando a atenção para algo maravilhoso. Quando Jesus foi colocado naquela cruz, Ele nos deu acesso ao céu. Então, a partir daquele momento, todos aqueles que o aceitaram estavam com seu nome escrito no livro da vida. E quando esse livro for aberto e nosso nome estiver lá, meus irmãos, eu não sei qual vai ser o dia, eu não sei quando vai ser, mas eu sei que está próximo. Eu sei que está próximo. Você pode até dizer assim: Jorge, como é que você tem tanta certeza disso? Em 1977, minha avó aceitou Jesus na igreja Deus e Amor. Em 77. Em 78, 79, a minha mãe veio para a Igreja Presbiteriana Renovada. Mais ou menos nessa data. Então, desde esse tempo, eu estou ouvindo que Jesus está voltando. Que Jesus está voltando. Que nós temos que ter o nome no livro da vida. Que nós, enquanto estamos nesse mundo, devemos pregar a sua palavra. Como esses 70 fizeram, meus irmãos. Eles foram e as coisas aconteceram. E a palavra também mais interessante que Jesus, ele disse: eis que vos dou autoridade e poder. Para pisar em serpentes, não vai fazer nada contra vocês. É esse poder que está faltando, talvez, na minha vida e na sua. Mas esse poder está disponível. O Espírito Santo está aqui. Eu acredito que foi um culto, foi uns louvores grandiosos nessa noite. Então, Deus está aqui, manifestado no seu Espírito. E Ele quer dar mais e mais essa autoridade, esse poder para nós. Quando o pastor Rude fala que ele crê que vai haver milagres grandes, vai haver mesmo, mas nós precisamos estar preparados para exercer essa autoridade para o milagre acontecer. E só tem essa autoridade quem busca a presença de Jesus. Quem vai se aproximando de Jesus. Nós não podemos viver de trabalho em trabalho. Nós temos que viver de glória em glória a cada dia. Nós não podemos esperar um próximo trabalho que a igreja vai fazer para acontecer algo. Nós temos que fazer hoje. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia que nós podemos falar da palavra de Deus. No nosso país, meus irmãos, tem tanta liberdade. Tanta liberdade, meus irmãos. É que nós pensamos que lá fora os crentes têm a liberdade que nós temos aqui. E nem sempre acontece isso, meus irmãos. Nos países árabes, eles não têm a liberdade que eu e você temos. Em certos países da África, eles não têm a liberdade que eu e você temos. Então enquanto nós temos essa liberdade de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, vamos aproveitar o tempo. Porque Jesus está voltando, meus irmãos. A prova que Jesus está voltando, eu não gosto de calor, meus. E ultimamente, Jesus. Se isso aqui já é insuportável,
Imagine uma eternidade. Não é nem no inferno, é no lago de fogo. Você já imaginou uma eternidade? Quer dizer, nós como seres humanos não temos como imaginar isso. O sofrimento. Então, enquanto é dia, e o dia que a Bíblia fala é o tempo que nós temos nesta vida. Vamos nos aproximar de Jesus, né? Jesus deu essa autoridade para as pessoas pequenas. Veja que poucos ricos aceitaram a Jesus naqueles dias. Não estou dizendo que rico não vai para o céu, isso não é isso mesmo. Tem muito pobre que vai para o inferno também. E tem muito rico que vai para o céu. Porque para ir para o céu tem que aceitar Jesus. Tanto aquele que tem bastante, como aquele que tem muito pouco. Sem Jesus não entra. Não interessa, para Jesus não interessa a posição social. Interessa que o aceite como único e suficiente Salvador. Por isso que nós estamos aqui, porque um dia nós levantamos a nossa mão. E dizemos, Jesus, eu preciso de Ti. Assim como nós, tem muitas pessoas precisando. Como esses homens foram e as coisas aconteceram. É para acontecer nos nossos dias, meus irmãos. É para acontecer. Os milagres, eles têm que acontecer. E os milagres visíveis. A pessoa chegar aqui numa cadeira de roda e sair andando. E isso tem que acontecer. Não é porque nós somos bons, porque o nome de Jesus é maior que toda doença. O nome de Jesus é maior que todo problema. O nome de Jesus não tem nada comparável ao seu nome, meus irmãos. Não tem nada comparável ao nome de Jesus. Não há nada que resista ao poder de Jesus. Não há nada. E Ele deu essa autoridade para mim, para os irmãos. Nós devemos exercer essa autoridade no mundo de hoje. Porque nós precisamos nos aproximar de Jesus para que outras pessoas nos aproximem. Os irmãos já imaginaram quantas pessoas vão morrer em acidente de trânsito nesses dias? Quantas serão assassinadas? Quanta briga em família? Quanta bebedeira? E às vezes nós olhamos e dizemos, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Nós somos chamados para fazer a diferença. Cada um aqui tem que fazer a diferença. Não pode esperar só no pastor, ou no presbítero, ou no evangelista. Na pregação da palavra de Deus, na pregação do evangelho, todos nós somos responsáveis. Todos nós podemos dizer que Jesus salva, que Jesus transforma um casamento destruído, que Jesus transforma um lar destruído, que Jesus tira as pessoas das drogas, que Jesus muda a situação financeira da pessoa. Tudo isso Jesus faz, mas às vezes nós temos que falar para as pessoas. Porque aonde Jesus chega, há mudança. Nunca vai ficar igual mesmo. Quando Jesus chegou em Gadara, aquele endemoniado, nada parava ele. Mas quando Jesus chegou, transformou a vida daquele homem. E aquele homem se tornou, vamos dizer assim, o primeiro missionário estrangeiro, porque aquelas cidades não eram de judeus. Porque Jesus disse, olha, você vai, prega para os teus irmãos aquilo que Deus fez por você. E o texto diz que ele saiu falando das maravilhas que havia acontecido com ele, meus irmãos. É isso que o texto diz. Às vezes nós não atentamos para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Ela está nos ensinando, mas nós não estamos percebendo o que ela está nos ensinando. E isso que me chamou a atenção nesse texto. Esse texto tem várias coisas. Ele termina com a parábola do bom samaritano. Então são vários assuntos no capítulo 10.
E nós devemos estudar a Bíblia. Lembre-se, muitos irão rejeitar a palavra de Deus. Mas não estão rejeitando o pastor Ruth. Não estão rejeitando a irmã Mariazinha, os pastores, ou as irmãs. Estão rejeitando aquele que enviou você a falar. E a partir do momento que rejeita aquele que enviou o irmão, a irmã a falar, está rejeitando o próprio Deus. O próprio Jesus disse isso. Eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim e ao meu Pai. Porque aceitar Jesus exige mudança, é transformação. Se você vê a vida dos discípulos antes e o depois, eles eram pessoas comuns, que tinham as suas falhas igual nós temos. Não pense que eles eram homens, super-homens santos, não. Eles eram de carne e osso igual eu e você. De tanto que eram de carne e osso que morreram. Nós estamos aqui por aquilo que eles fizeram lá atrás. Vamos fazer valer a palavra de Deus. Vamos pegar a palavra, essa palavra que nos diz que Ele nos deu poder para pisar nas serpentes. Tudo aquilo que vai nos prejudicar, nós temos autoridade para, no nome de Jesus, repreendermos. Nós temos autoridade para, no nome de Jesus, dizer doença saia, e ela tem que sair. Situações serão resolvidas no nome de Jesus. Não há nada, meus irmãos. Não há nada que Jesus não possa fazer. Sabe o que nós, às vezes, pensamos? Que Deus não sabe das coisas. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa que gosta de falar mal dos pastores. Daí, sabe o que ela diz? Eu estou falando a verdade. Eu estou contando a verdade. Ela está dizendo que Deus não sabe o que as pessoas fazem. Então, ela é a verdade. A minha verdade é Jesus. A verdade nossa é Jesus. Por isso que nós devemos estar atentos à palavra de Deus. Jesus disse que muitos viriam em seu nome. Tem pessoas que estão vindo no nome dele, mas não estão fazendo o que ele mandou. Nós queremos fazer aquilo que ele mandou. Ide por todo mundo. Na verdade, a tradução mais correta, às vezes a gente fala ide, mas não é. É indo. Indo pelo caminho daqui da igreja até a tua casa. Prega o evangelho. Essa é a tradução mais correta que existe. Porque ide dá a impressão que você tem que ir lá longe. Não é indo, é no caminho. É o teu vizinho, a tua vizinha, o meu vizinho. É eles que têm que ouvir. Terem que se aproximar de Jesus. Será que aqueles nossos vizinhos não têm problemas? Não tem problema com filho? Mas nós temos a solução. E a solução é dizer que Jesus muda a história. Esses 70 homens, não está dizendo que os discípulos estavam no meio deles. Foram encarregados pelo próprio Jesus. E as coisas aconteceram. Como aconteceram com aqueles 70, quanto mais nos nossos dias. Aqueles homens não eram batizados com o Espírito Santo, meus irmãos. Nós somos. Nós temos esse selo conosco. E Ele está nos ensinando. Ele está falando conosco todos os dias. É Ele que nos faz aproximar de Jesus. É Ele que nos diz, olha, esse caminho que você está indo não é certo. E é Ele que está aqui nessa noite para renovar as nossas forças. Para falar conosco grandemente. Como sempre tem falado comigo, meus irmãos. Eu tenho estudado a palavra de Deus porque a gente tem que se aproximar de Deus pela palavra. E a cada época, cada tempo que eu tiro para estudar, mesmo, mais eu aprendo. Então, quando chegar em casa, estude a palavra de Deus. Não deixe o WhatsApp tomar o seu tempo. Não deixe as mídias tomarem o seu tempo. Porque o grande inimigo dos nossos dias é o nosso celular.
Nós fazemos uma oração de 10 minutos e 3 horas no celular. Lemos ali um capítulo da Bíblia, né? Lemos às vezes à noite, né? Que o olho começa a fechar. Mas se pegar o celular, fica até 2 horas da manhã olhando. Nós precisamos olhar pela palavra. A palavra nos diz que o próprio Jesus, olha, eu te agradeço, Pai, porque não foi por sábios, mas os simples. Aqueles homens pregavam um evangelho simples, mas era um evangelho de poder. O mesmo evangelho de poder que está em nossas mãos aqui, ó, a palavra. É o mesmo evangelho. É aquilo que eles faziam, é o que nós temos que fazer, meus irmãos. Eu tenho que fazer. Porque às vezes é muito fácil nós dizer para os outros fazer e nós não fazer. Mas nós devemos fazer primeiro, para que a obra de Deus cresça, para que esses bancos sejam cheios. Você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é pregar o evangelho, dizendo que Jesus muda. Jesus transforma. Jesus salva e escreve o nome no livro da vida. E aquele que perseverar até o fim terá o seu nome mudado no final da história, né? Eu acho tão lindo quando diz no Apocalipse, né? Que Deus vai dar um novo nome. Porque eu não gosto do meu nome, então eu quero um novo nome. Amém, irmãos?